E aí, moçada, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos nós de volta aqui para as nossas aulas remotas, Educação Física Remota CBBG, e hoje, com uma convidada para mim, palada especial, professora Diana Rodrigues, vai bater um papo com a gente sobre, assim, educação física escolar. Qual a importância dela? Por que ela está na nossa escola? Porque a gente tem que ter aula disso aí. Por quê, professor? Por quê? Diana Rodrigues vai trazer isso tudo para a gente. Tá massa? Fica com a gente que o papo vai ser muito proveitoso, tá bom? Diana, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que o povo vai ver, mas tá de tarde, né? Mas a gente tá gravando para amanhã, então é bom dia. Primeiro, grato por aceitar nosso convite. Você que é uma amigona do coração, assim, o vôlei fez essa amizade, assim, a gente tá levando ela há mais de 20 anos já e fomos para educação física, né? E fomos para educação física junto. Oi, pessoal, tudo bom? Diana Rodrigues, professora de educação física escolar, professora também de treinamento e equipe escolar. E aí, feliz demais com esse convite, né? Primeiro, parabenizar a casa, o Batista Betânia, professor Nelson Moraes, pelo trabalho que tem desenvolvido com essa parte de educação física. Tem sido muito interessante, muito proveitoso esse material que está sendo levado até vocês. E saibam, vocês são privilegiados por ter uma educação física minimamente organizada, sistematizada e com professores de qualidade, que eu sou suspeita para falar. A amizade aí já vai, ele falou 20, mas já vai completar aí 30 anos nessa estrada, onde a gente se conheceu no voleibol e seguimos para a educação física e estamos aí. Então vamos Massa, embora. Diana, brigadão, tá assim, ficou ruborizado o professor. Então aí, moçada, hoje nosso papo com a professora Diana, vamos começar falando um pouco sobre os aspectos históricos da educação física escolar, especificamente como disciplina de escola, não é isso, Diana? Exatamente. Então, vou tentar fazer de uma forma bem resumida para vocês entenderem o percurso da educação física escolar, tá? Então, já desde 1900, a educação física está dentro da escola, só que com um propósito, assim, ela foi se norteando bem diferente do início. Então, a educação física ela já foi utilizada com o cunho higienista. O que quer dizer isso? O indivíduo ele tinha que ter uma saúde legal, ele tinha que ter hábitos saudáveis, tinha que ter hábitos de higiene para se manter bem. E isso era feito dentro da educação física, né? Teve um momento que a educação física ela teve um cunho militar, né, onde o indivíduo, principalmente os meninos, eles tinham que estar fisicamente preparados para um estado de guerra. Então, era feito essa intencionalidade dentro da educação física, esse propósito era feito dentro da educação física. E daí teve um momento também na história da educação física que tentou se massificar o esporte dentro das escolas e fazer do nosso país uma potência olímpica, coisa que não aconteceu, né? E aí era muito forte a cultura do esporte, que ainda é até hoje, mas lá na frente a gente vai tocar nesse ponto. E aí foi tudo se delineando até o momento pós-ditadura militar, onde se começou a questionar o porquê que a educação física era nesse formato extremamente procedimental, né? Então não existia reflexão, era simplesmente o movimento pelo movimento. E daí, pós-ditadura, muitos professores de educação física saíram do país, fizeram especialização e ao voltar foi que a educação física começou a tomar a cara do que tem hoje, né? Algumas correntes pedagógicas elas vieram a se constituir, né? Os formatos de ensinar educação física, uns vamos dizer assim, mais entendendo a parte do movimento, outros puxando mais para a parte da reflexão, da criticidade, mas eu entendo que esses movimentos que vieram pós-ditadura militar, eles vieram muito para melhorar a educação física, independente da corrente que o professor adote, porque também é muito importante o professor da educação física saber o formato de aula que ele vai dar, porque aí vai nortear a sua aula e aí a gente vai tendo resultados diferentes. E nada impede de fazer um mix, né, de acordo com as realidades de cada escola, de cada público que você... Existem os radicais, né, que acabam defendendo mais um determinado procedimento, mas eu acho que dá para você conversar com alguns formatos de ensino, sim, né? E aí a gente caminhamos até pós-ditadura, regime militar, seja lá como os historiadores resistam a esse período meio complicado da nossa história. Aí a educação física começou a seguir alguns parâmetros mais estudados, mais embasados em estudos e tudo mais. E para chegar no que a gente tem como educação física hoje, qual foi o segredo e qual foi o processo?
Vamos embora. Então, quando a gente fala de educação física, eu ensino na rede pública também e uma das coisas muito gritantes que acontece quando os meninos chegam no ensino médio, né, que eu ensino turmas de primeiro ano, eles não entenderem a função da educação física na escola. Eu acho que é o primeiro ponto. E aí, quando a gente fala da educação física escolar, tem um percurso. Né? É interessante que a maioria acaba não sabendo se a educação física ela reprova, se ela tem seus conteúdos específicos, o que tem, e a gente tem que ter esse entendimento de como aconteceu nos documentos para saber, epa, peraí, eu vou reprovar a educação física ou não, é só uma disciplina que eu tenho que frequentar. Então, a gente falando dela legalmente, a gente parte para a LDB. A LDB é um documento oficial, né, que regulamenta a educação no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases de 96. E se você for lá no artigo 26, né, no parágrafo 3º, ele vai dizer que a educação física é componente curricular obrigatório da educação básica. Então, você entende que dos 4 anos, tendo o aluno feito seu percurso escolar em idade regular, dos 4 aos 17, né, da creche até o ensino médio, o aluno tem que ter sim educação física. Reprova? Reprova sim, porque como ela é componente curricular obrigatório, então a gente tem todo o percurso de trabalho, de prova, de assuntos pertinentes à educação física. Né? Então, partindo do documento, é disciplina igualzinho a português, a matemática, a física, a química, a biologia. Ela vai ter o mesmo peso, mas ainda tem a cultura de que a educação física é meio que tratada como subdisciplina. Né? Mas eu acho que o caminho tem melhorado bastante. Em algumas escolas, como eu recebo muitos alunos aqui do Batista Betânia e eu sinto bastante diferença porque os meninos eles vão com um percurso diferente, né? No fundamental você tem a educação física, então quando você chega no médio, o que seria que a gente vai fazer com esses conhecimentos de educação física no ensino médio? É justamente solidificar o que foi feito no fundamental. Então esse aprendizado durante o ensino fundamental faz toda a diferença. Né? Ô Diana, apesar de eu direcionar um pouco essa aula para o pessoal do médio, mas eu quero também falar para o pessoal do fundamental, eu vou aproveitar também esse material para o fundamental. Fala um pouquinho assim, no fundamental, por que a educação física é tão importante? Então vamos lá. Na parte do fundamental, na disciplina de educação física, a gente vai experienciar, né? Entendendo que a educação física ela vai ter seus componentes, ela vai ter suas unidades temáticas específicas. Né? Quando eu falei lá atrás que a educação física ela foi usada com um cunho muito forte de esporte, é que ainda se pensa que a educação física, quando o aluno vem para fazer a educação física escolar, ele vai ter aula de esporte. E esporte é um dos blocos de conteúdo. Né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai estudar ginástica, a gente estuda jogos e brincadeiras, a gente tem dança, a gente tem luta, práticas corporais de aventura e todo esse contexto ele vai ser conhecido no ensino fundamental, tá? Lá no médio a gente vai só solidificar esse conhecimento, né, e ampliar um pouco mais, mas no ensino fundamental é de extrema importância que essas crianças e adolescentes eles tenham contato com esse conhecimento, né? Então... E o legado? Qual é o legado que eu carrego? Eu saí da escola, né? Certo. Completei meu ensino fundamental, vou para um curso técnico, vou trabalhar, vou para o mercado formal ou vou fazer graduação em nível superior. Que legado eu levo da educação física? Então vamos lá. Eu acho que é uma coisa muito, muito importante quando a gente fala do que eu levo ao terminar um ensino básico, né, o ensino médio, da educação física. É justamente o conhecimento e a criticidade de você saber de cobrar espaços públicos decentes para você fazer a prática de esportes, você cuidar da sua saúde, você ter noção de uma boa alimentação, né? E esses conhecimentos eles vão sendo solidificados de acordo com o que os anos vão passando, né? E dentro desses conteúdos que a gente trabalha na educação física, o aluno vai tendo essa percepção e lá na frente, né, ao concluir o ensino médio, eu vou poder ser um indivíduo que eu vou entender que a prática de exercício ela é fundamental para que eu tenha, né, uma boa saúde, alimentação, que é um dos assuntos que a gente trata também, e aí vai nesse norteamento. Diana, fala um pouquinho também para os meninos do seguinte, a gente falou desses blocos que a gente
trabalha nas nossas aulas, tudo mais, e que realmente eles fazem toda uma diferença no sentido da criticidade como cidadão, de entender a necessidade e saber a diferença do esporte para o rendimento e do esporte para o lazer. Para a nossa realidade, o esporte de rendimento é muito fora do nosso contexto. Vamos falar um pouquinho para eles do seguinte: qual a importância tem de ter esse conhecimento, de aplicar aqueles esportes, aquelas atividades que você conhece para a manutenção da sua saúde na sua vida cotidiana, tendo em vista, creio eu, e eu sempre falo isso nas minhas aulas, que o que a gente vivencia na educação física, a gente, se bem aproveitados por vocês, eles podem ser aplicados durante toda a vida. Então, assim, aprofunda um pouquinho essa aplicação para a gente. Certo. Aí quando a gente fala assim, que existe o esporte da escola e o esporte na escola, até na própria lei mesmo, no seu artigo 27, né, no item 4, a gente vai ver que é lei, né, um incentivo do desporto escolar, das práticas de esporte não formais, e é muito importante porque a gente tem o nosso exemplo, que a gente conheceu o esporte dentro da escola, né, e a gente pratica o esporte até hoje, e esse contato é extremamente fundamental para que se solidifique lá na frente. E tendo em vista também, né, Nelson, porque hoje você não conta com muitos espaços públicos, a gente tem em vista a violência urbana, que a cada dia tem ficado mais acelerada. Um outro contexto de vida social. Os meninos e meninas, eles acabam tendo o espaço da escola para poder brincar, conhecer brincadeiras, conhecer jogos, conhecer o esporte, e vai ser aqui dentro. Que na nossa geração era na rua. Era na rua, totalmente diferente. Então hoje você não pode, o menino vai conhecer o esporte na sua comunidade, onde não tem um campinho, ele não vai ter uma quadra, ele não vai ter um parque, e também, lógico que as mães não vão deixar muito tempo os meninos na rua por conta da violência, e esse contato sendo dentro da escola, isso é muito importante, porque isso vai levar para a vida, pode ter certeza. Super importante, pessoal, quando a gente fala em esporte para a vida, é justamente, além de tudo, conhecer do teu corpo, conhecer das tuas capacidades, trabalhar os teus limites, crescer no sentido de assim, quando eu consigo vencer os meus limites físicos, eu vou conhecer os meus limites psíquicos, mentais e emocionais. Então, assim, trabalhem isso mais na vida de vocês. Os desafios, eles só aumentam. Você hoje é aluno do 7º, do 8º, do 9º. Amanhã tu vai estar no médio. O médio passa rapidinho. E aí, esses desafios e responsabilidades vão ser bem maiores. E vão exigir bem mais de você. Então aproveita não só as aulas de educação física, como da professora Diana, quem for um dia depois aluno dela, o professor Nelson e outros vários colegas nossos que tem por aí. Absorve tudo de bom, porque uma hora eles vão fazer diferença e ser aplicados na tua vida. É assim, professora? Exatamente, Nelson. E a lacuna, quando a gente não tem esse contato dentro do espaço escolar, que é um espaço riquíssimo para essas experiências, ela pesa muito. Então, a gente voltando para o discurso do esporte, muito se fala do esporte, que o esporte ele transforma vidas, que ele, assim, se tem uma fala muito forte em cima do esporte. E, infelizmente, ainda o contato que seria mínimo, pelo menos no bloco de conteúdo lá que a gente vai trabalhar na unidade temática, que é de esporte, não é garantido a esses alunos a prática de esporte. Você vê, nas escolas de rede privada, acaba tendo uma sorte, né, até de estrutura mesmo, de ter uma quadra, de ter um espaço decente. A gente não consegue isso em todas as escolas públicas, porque os meninos chegam... Muito se fala das maravilhas do esporte, porém... A maioria dos meninos que chegam no primeiro ano do ensino médio não tiveram contato com esporte nenhum, a não ser o rola-bola, mas não foi repassado nada para eles de uma forma mais decente, né? Por condições precárias, que eu acho que às vezes nem é culpa do professor, porque você não tem uma estrutura física decente, como por mais criativa que seja a sua aula, você já passou por isso, sabe? Por mais criativa que seja a sua aula, quando você não tem um espaço, você não tem um material, vai limitando, vai tolhendo e a aula acaba empobrecendo. Então, quem tem a oportunidade de ter essas experiências, aproveite, porque é maravilhoso. Gente, vou dar números finais da nosso bate-papo de hoje. E deixando o seguinte, Diana está aí sempre ativa, porque a Diana também é criadora do Integração Esportes. Exatamente. E promove eventos de esporte aqui na nossa cidade. Alguns atletas nossos,
quantas festivals nós já participamos aqui. Copa Integração de Futsal. Copa Integração de Futsal, nossas equipes estão sempre lá. E assim, é uma das fomentadoras do esporte em nossa cidade e principalmente do esporte escolar, que é tão importante e às vezes equivocado nas questões de gestão. Mas a gente eu vou aproveitar o espaço para te agradecer por esse incentivo, que ações como essa que promovem e permitem que nossos alunos atletas experimentem as maravilhas do esporte. Que eu tenho certeza que você tem, se eu pegar alguns alunos, a gente vai ter depoimentos maravilhosos de crescimento, de mudança de postura depois da convivência no esporte. Sim, pensem sim. nisso e pensem no esporte também não só apenas como uma questão do rendimento. Pensem em propiciar qualidade de vida para vocês e multipliquem essa ideia. Quanto mais gente feliz no mundo, a gente vai ter um mundo melhor. E o esporte ajuda nisso aí. Tá massa? Diana, muito obrigado de coração por esse bate-papo show de bola, assim, esclarecedor, de certa forma. Ó, o Instagram da Integração tá aqui, quem quiser acompanhar, saber dos eventos. 2020 foi um ano complicado para isso aí, mas a gente vai voltar a ter nossa vida normal, e aí segue, comparece, participa, incentiva e vamos seguindo. Muito obrigado, viu, Diana? Deixa tuas palavras finais para a nossa moçada. Eu agradeço. Aí. Eu fico muito feliz, em especial assim, por estar batendo um papo de forma simples. A gente não se prolongou muito na questão, não foi afundando muito a teoria. Acho que tem que dar uma linguagem simples. E eu fico muito feliz desse momento por estar numa escola que tem uma educação física escolar decente, digo a você, no Missa de Corpo Presente, tem uma educação física escolar decente, tem um treinamento, né, utiliza o esporte como uma boa ferramenta de uma forma muito decente. Então eu deixo aqui também, estendo meus parabéns à escola, porque nesse sentido, quesito nota 10. Eu agradeço no nome do professor Nivaldo, que também é o nosso outro grande profissional que a gente tem aqui, trabalha com o F1 e a toda a nossa direção aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus, até a próxima e a gente se vê em breve com mais uma das nossas aulas remotas aí. Tá bom, moçada? Abração e tchau!